Olá, tudo bem? A poupança teve uma retirada de 103 bilhões de reais em 2022. Uma notícia que chamou minha atenção. Foi a maior retirada da história da poupança no Brasil. Foram colocados em 2022 3,63 trilhões de reais. Impressionante também o valor de entrada, né? 3,63 trilhões de reais foram colocados na poupança, enquanto 3,73 foram retirados. Né? Então houve aí depósitos e saques. Fazendo o balanço, foi o pior resultado da história de 2022 por conta desse saldo negativo de 103 bi. O que explica isso? Eu não li ainda aqui a matéria, mas a meu ver, os brasileiros retiraram dinheiro da poupança para fazer frente às suas despesas, a seus níveis de compromissos, né? É o meu entendimento parcial. Vamos ver. Em 2023 e 2022, o saldo da caderneta somou no final de 2022 998,94 bilhões, ou seja, 1 trilhão. 998,94 bilhões de reais foi o saldo remanescente após entradas e saídas. Um ano antes era exatamente 1,031 trilhão, ou seja, permaneceu praticamente estável, né? Uma variação muito pequena. Mas veja que chama a atenção você ter 1 trilhão de reais na caderneta de poupança. É impressionante uma quantia como essa deixada na caderneta de poupança, que nós sabemos que não tem um bom rendimento para o nosso dinheiro. O que explica 1 trilhão de reais na caderneta de poupança? Desconhecimento, falta de educação voltada para o universo dos investimentos. É isso que explica. Há um alarde muitas vezes grande dizendo que bolsa de valores é cassino, que bolsa de valores é lugar de risco, e as pessoas acabam preferindo a segurança, entre aspas, da caderneta de poupança. Com a taxa também Selic de 13,75% ao ano, né? É importante dizer que a renda fixa foi o destino também da grande maioria dos investidores, inclusive de uma parte significativa que saiu da Bolsa de Valores. Uma parte significativa de investidores saíram da Bolsa de Valores e buscaram o conforto e a segurança da renda fixa, né? Com uma taxa considerada muito boa, 13,75% ao ano, para quem tem um perfil conservador, né? O que pensar da taxa de juros daqui para frente? O que pensar da taxa de juros daqui para frente? O Santander disse o seguinte, que a taxa básica de juros deve alcançar em meados de 2023 o patamar mais contracionista em 20 anos. O patamar mais contracionista em 20 anos. É uma pesquisa que foi feita pela equipe do Banco Santander. Quanto mais contracionista for a taxa de juros, o nível da taxa de juros, maior o seu efeito de esfriar a atividade econômica, encarecendo o crédito e desestimulando o consumo. O Santander considera a diferença entre as taxas de juros real e neutra para fazer essa sua afirmação. A primeira, a taxa de juros real, ela é feita a partir das expectativas para a taxa básica, que é a Selic, e para a inflação 18 meses à frente, período que abrange o efeito máximo da política monetária.
ou seja, o impacto na economia dos juros definidos pelo Banco Central. Olhando o juro neutro, aquele que em tese não estimula nem contrai a demanda, é considerado o valor fixo de 4% ao ano estimado pela autoridade monetária. De acordo com as projeções do Santander, a taxa acima da neutra, que indica o efeito da política monetária sobre a economia, estava em 4,8% ao ano em dezembro de 2022 e deve chegar a 5,7% em junho e julho deste ano. Isso representa exatamente esta afirmação de que estaremos com o maior patamar desde os 6,5% alcançados em julho de 2003. O aumento, se ocorrer, ocorre exatamente porque, mantida a Selic na casa dos 13,75%, considerando que estamos assistindo já uma queda nas estimativas da inflação, as que já aconteceram, né, como também projetando para 18 meses, seguimos vendo a inflação declinando. Com isso, a taxa real de juros vai subindo e o nível de aperto monetário vai ficando cada vez mais forte. Cada vez mais forte. Se o Banco Central está com uma taxa de juros real acima da taxa estrutural de longo prazo, está contribuindo para puxar o freio de mão da demanda, diz Maurício Orengue, superintendente de pesquisa macroeconômica do Santander. Por isso, exatamente, eu entendo que este juro, esta nossa taxa Selic, já deu. Quem acompanha o canal Viver de Renda sabe que 30 dias antes do último aumento, eu disse que seria a última vez que o Banco Central elevaria os juros, que chegaria a 13,75. Comenta aqui se você se recorda deste vídeo. Isso foi há 30 dias antes da última reunião do Banco Central. Eu disse, olha, é muito provável, analisando os indicadores, os cenários, de que o Banco Central aumente mais uma vez, chegando a Selic a 13,75, e aí não sobe mais. Esse é o cenário que a gente trabalhava e ele está aí. Aparentemente está aí já concretizado. Eu não vejo o Banco Central subindo mais a Selic, não vejo. Este é um cenário com o qual eu não trabalho, com a alta de Selic. Mas estamos já no topo, 13,75. E aí, o que eu diria ainda é que já está chegando a hora de começar a baixar. Qual o cenário que eu trabalho? De que em abril o Banco Central já terá todas as condições para reduzir em 0,50 a taxa de juros, que está em 13,75, trazendo ela para 13,25. Este é o cenário que eu trabalho. Abril, primeira queda da Selic. Banco Central tem todas as justificativas para fazer isso. Não fazê-lo, ao meu ver, é um erro grotesco do Banco Central, porque aí ele começa a sangrar a economia, o remédio já se torna exagerado. É como se você tivesse hoje uma gripe e estivesse utilizando um antibiótico para enfrentar este resfriado. Não faz sentido, presidente Roberto Campos Neto, manter esta Selic neste patamar. Abril, entendo eu, que é tempo suficiente para começar a baixar a Selic em 0,50, trazendo ela para 13,25. Vamos ver se o Banco Central vai utilizar o seu bom senso, porque é preciso que a autoridade do Banco Central o tenha. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.